Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou falar sobre as minhas impressões da filosofia política do Mário Ferreira dos Santos. E a primeira coisa que eu vou esclarecer é por que que eu tive a ousadia, por que que eu não tenho vergonha de falar sobre esse tema, considerando as dificuldades do estudo da obra do Mário, e por que que eu acho relevante a minha opinião sobre isso. Primeiramente, né, não pensem vocês que eu tô entrando nisso de cabeça assim, inocente, que eu não sei sobre as dificuldades, porque aquilo que o Olavo de Carvalho falou sobre a obra do Mário, que ninguém estava apto para expor alguma coisa sobre a filosofia dele, porque para você estar apto, você teria que no mínimo dominar toda a escolástica, para você saber as referências que ele usa, você saber com quem ele está dialogando, né, de certa forma. E eu não tenho condições de fazer isso, obviamente, mas primeiro que eu não quero apresentar nenhuma verdade pronta. Minha intenção não é pegar e dar uma interpretação definitiva para a obra do Mário. A minha interpretação é contribuir para o processo dialético de evolução do conhecimento, por pouco que seja. E depois, se alguém chegar aqui e dizer: olha, ô Matheus, tudo que você estava falando ali do Mário é tudo uma grande baboseira, tá tudo errado. Eu não ligo, porque se a pessoa refutar tudo que eu estou falando, e nessa refutação ela contribuir alguma coisa para a produção de conhecimento e a refutação dela for uma coisa sólida, então eu vou ter contribuído também para fazer uma coisa sólida, porque foi a minha exposição que foi uma antítese daquilo que está certo, então eu contribuí para aquilo que está certo chegar a vir à tona. Outra coisa é que, se você não tem certeza então que tudo que você fala sobre ele vai estar certo, então por que você quer falar? É porque eu acho que é um assunto tão crucial, tão uma importância tão grande, que é necessário fazer alguma coisa para instigar as pessoas que estão mais preparadas para prestar atenção nisso e desenvolver discussões em torno disso. Nem que seja para falar: olha, aquele carinha ali estava falando tanta merda sobre o Mário Ferreira, então eu vou falar alguma coisa de decente. Nem que seja para instigar dessa forma, já seria útil. Então, eu vou dizer aqui os livros que eu li, né? E não vai dar para fazer isso 100%, mas eu vou tentar, pelo menos, introduzir a minha proposta de olhar a filosofia política do Mário Ferreira e você ver os fundamentos dela e comparar com autores contemporâneos, que logo de cara eu queria fazer isso com Murray Rothbard, e eu não sei se talvez outros autores libertários, que essa dualidade é bem clara. Marxistas eu acho que não precisa fazer, porque o próprio Mário já desenvolve muito. E eu acho que o que é interessante é que o Mário dialogou com o marxismo, fez uma visão ali sobre o liberalismo e não falou nada sobre os libertários e anarcocapitalistas, em parte porque surgiu depois o anarcocapitalismo, né, foi formulado depois da morte do Mário, e em parte porque não tinha relevância no contexto social dele. Também o que me chamou a atenção foi que não teve não teve articulação aí o Mário não teve nenhuma visão do conservadorismo. Nos livros de filosofia dele que eu li, que foi Análise de Temas Sociais, eu não li o Análise Dialética do Marxismo, já dá para concluir isso. Ele não analisou o conservadorismo, que eu achei esquisito. E depois eu vou dizer por que os conservadores usam a obra do Mário, e se tem alguma coisa a ver, se não tem, e quais são os possíveis articulações da obra do Mário na política. Primeira coisa que, por exemplo, como o Olavo de Carvalho falou, a obra do Mário sobre política, ele falou: o Mário não é um grande pensador político e social.
O Mário acreditava um monte de baboseira do Proudhon, e então eu não digo e nem direi que o Mário é um grande pensador social. E eu acho que eu não tenho condições de julgar a obra do Mário, mas, pelo que eu vi, eu acho que alguém precisa pelo menos ter uma opinião sobre isso, pelo menos para ser refutada depois. Eu acho que a obra dele é, tem muitos problemas no sentido ali da ligação com a filosofia política, porque ele usa as categorias ele usa, vamos dizer, a estrutura de pensamento da metafísica, da criteriologia, do estudo da busca pela verdade, do estudo dos temas da teoria do conhecimento humano para a política. Exemplo, ele tenta buscar uma característica intrínseca em todo o processo político e fundamenta isso para substituir a ideia da luta de classes do Marx. Não exatamente a luta de classes, mas a ideia da primazia da ação econômica, da ação humana de controle sobre o meio material, no processo de produção econômica, sobre qualquer outra coisa metafísica. Então ele usa, para substituir isso, ele diz que o importante da expansão, o importante do processo político é a expansão do Kratos, que é mais ou menos a mesma coisa que a vontade de poder. E o Kratos esse ímpeto do ser humano ganhar poder que vai expandindo. Então ele usa um conceito metafísico para substituir esse conceito materialista do marxismo. E ele cita que o marxismo é insuficiente para provar várias situações, como, por exemplo, é isso que ele fala, a própria existência da União Soviética nega a primazia, vamos dizer, do fator econômico sobre os outros fatores. Aí ele analisa como seria interpretação baseada no fator econômico, e aí ele diz que, por exemplo, na União Soviética, a União Soviética todo mundo vivia na merda e não tinha possibilidade de ascender socialmente. Então, uma coisa que eu acho que ele não falou, mas você ainda pode defender dizendo, não, mas os líderes soviéticos ganhavam um dinheirão. Então, eles queriam estar ali só para ganhar dinheiro e tal. Mas beleza, só que o governo soviético não se sustentava só com os burocratas que ganhavam muito dinheiro lá. Tinha os oficiais do exército, tinha as patentes mais baixas do exército, e todo mundo amava, pelo que a gente vê, né? O próprio fato da União Soviética não ter tido tantas divisões internas assim, dela ter conseguido se sustentar até os anos 90, mostra que tinha muita gente que comprava aquela ideia da União Soviética e estava disposto a trabalhar por aquilo. Então, se esse pessoal, se fosse num regime, numa ordem liberal, esses oficiais, vamos dizer, burocratas médios, de baixo escalão, eles iriam tá ganhando muito dinheiro, muito mais dinheiro do que no regime soviético. E mesmo assim eles davam sustentação, eles aceitavam o regime soviético. Ah, mas é por medo? Mas o próprio exército, a própria polícia, o pessoal das patentes mais baixas podiam ter organizado uma rebelião, alguma coisa assim, e mesmo assim não faziam. Então não era simplesmente por medo, era por fidelidade ao regime. Então dá para você ver que teve gente que comprou aquela ideia, que aceitou trabalhar por aquilo, mesmo sabendo que se eles não trabalhassem, eles ganhariam muito dinheiro. E a própria ideia da história do comunismo, muita gente foi abnegada, lutou pelo movimento e tal. E não só falando dessas merdas aí do século XX, mas também a história do cristianismo, história de mártires de outras religiões, qual que era o interesse financeiro do cara, igual os santos que ficavam no pilar no meio do deserto, não sei quantos anos, sem comer, para passar por uma aprovação. Não tinha interesse financeiro. Então, o interesse financeiro não é única forma de explicação dos atos no geral do ser humano. E no processo político também não. O que o Mário defende é que é o interesse de expansão do poder. E esse interesse de expansão do poder é que ele
usa como uma característica uniforme, e aí depois ele até descreve os tipos de governo, que eu não vou lembrar aqui, porque eu não tenho o livro à mão, vou até procurar corrigir isso, mas enfim. Ele fala da degeneração dos regimes, que tem o regime que é dominado pelos caras que priorizam o fator econômico, tem o regime pelos caras que priorizam, vamos dizer, as glórias militares, sei lá, que é mais ou menos a cesariocracia, e que aí os regimes vão se sucedendo. Mas eu acho que o que é essencial aí é você notar que ele busca uma leitura metafísica para uma coisa que os outros autores buscam fugir da metafísica. E com essa questão do kratos político, você compara isso, por exemplo, com a fundamentação a análise do Murray Rothbard, que ele procura mais ou menos, por isso que eles se baseiam no Mises, mesmo que não diretamente, mas ele procura analisar como que o ser humano age, como que são os interesses econômicos do ser humano e criar relações fixas que se repetem sempre que o ser humano, qualquer ação humana. Então, até o Hans Hermann Hoppe, né, pelo que eu li, ele desenvolve isso também. Então, é uma análise de ver as características a priorísticas da ação humana que se repetem sempre em qualquer tomada de decisões. Aí ele mais ou menos calcula as vantagens que ele vai ter fazendo aquilo e age de acordo com esse cálculo. E dá para você criar conclusões sociológicas sobre isso. Você percebe a questão de como ele deduz o direito natural à propriedade, pelo que eu lembro, né, é mais ou menos dizendo que o homem age. Então, se o homem age, ele tem intrínseco a essa ação a propriedade do seu corpo. E quando ele age sobre a matéria, ele está tomando propriedade sobre aqueles fatores que ele está usando. Então, você destaca esse fator e você, a partir desse fator, você cria a ideia do direito natural à propriedade. Que já que tudo que o homem faz tem a propriedade intrínseca, então o fundamento ético que tem que basear o direito, basear as instituições políticas é o direito, não política, né, mas porque ele acha que é mais econômico do que político. A base tem que ser o direito natural à propriedade por causa disso, que tem que ser um valor moral absoluto, respeitado sobre todas as circunstâncias. Esse é o fundamento do anarcocapitalismo. Mas a crítica que eu faço é que, porra, se você diz que você está extraindo o direito natural à propriedade, a partir daí você faz uma dedução, essa dedução em si, de certa forma, é um non sector. Porque onde do fator de que o homem age, o homem pode, a partir daí, deduzir de que pelo fato de ele ter a propriedade do próprio corpo, a propriedade é um valor moral absoluto. E essa questão do non sector, eu não estou dizendo que eu sou contra, na verdade, mais estranho que possa parecer, eu sou a favor do non sector, em alguns casos, porque eu acho que, baseado naquela teoria do Santo Agostinho, do mistério da origem do conhecimento humano, você chega à conclusão de que, tipo, todo conhecimento que você tiver sempre vai ter lacunas, porque você nunca vai lembrar o que aconteceu antes de você nascer, e você nunca vai saber como que aquele seu conhecimento vai se ligar com a realidade. Isso é um grande mistério, que aí os autores cristãos ligam isso ao mistério da revelação, tudo mais, de certa forma. Então, aí eu não sei, mas eu sei que o fato de você não saber explicar como que você entende a realidade, aí isso aí filosoficamente é óbvio. Porque, tipo, você sabe que 2 mais 2 é 4, você verifica ali, você sabe, mas existe um salto entre a sua inteligência e você perceber o fato de 2 mais 2 ser 4. Então, e você não percebe como que existe essa ligação, como que sempre que você verifica ali, você tem que admitir aquilo. E por que a sua inteligência consegue captar aquilo sempre? E a sua inteligência não está em dissonância com a realidade. Por que ela não está em dissonância? Não tem como saber. Então, então a minha crítica ao Rothbard e à linha libertária capitalista, em parte, justamente isso, porque eles procuram se basear na análise econômica,
de uso da lógica, uso da estatística como exemplo, né, só para dizer os instrumentos quantitativos, instrumentos matematizáveis da análise dos resultados econômicos, das relações econômicas, para analisar tudo, todos os valores, todo tipo de discussão sobre valores, sobre moral, sobre direito, sobre desenvolvimento histórico. E aí que tá, eu digo que isso é uma utopia da construção perfeita do conhecimento. Porque essa busca pela matematização, em parte, é uma negação disso que eu falei anteriormente, dessa natureza misteriosa do conhecimento. Porque ela busca, tipo, a matemática é um conhecimento indestrutível, que por mais que você dê volta, não tem como você refutar aquilo. Então, é o conhecimento apodítico. E você buscar matematizar, usar os meios econômicos para fazer uma análise do fenômenos políticos e tudo mais, você está buscando transferir essa indestrutibilidade do conhecimento matemático para outros campos. E eu acho que isso é impossível, porque o que motiva essa questão é o fato de você não poder falar a merda que você quiser, não poder ter uma margem de arbitrariedade muito grande para dizer o que você quiser, porque vai ter os números ali, vai ter a estatística, tudo certinho, então você tem que se moldar naquilo. Mas o que eu costumo dizer é que isso o que motiva isso aí é um impulso psicológico, vamos dizer, que parece uma revolta de um adolescente contra a cagação de regra da sociedade conservadora. Por exemplo, o cara tá, porra, você fala aí que eu não posso cheirar cocaína e etc, eu não posso dirigir bêbado, mas por que eu não posso? Se você faz isso também, você bebe café, então eu também posso cheirar cocaína, porque tudo altera o organismo, então você está sendo um cagador de regra. Então eu não vou aceitar essa imposição de regra. A única coisa que eu vou aceitar é a matemática, é a lógica matemática, porque isso é uma coisa que não deixa margem nenhuma para refutação, é uma coisa que se impõe naturalmente à minha razão. Então eu vou aceitar as filosofias que derivam dessa busca pela análise lógica matemática, como anarcapitalismo, libertarianismo, porque elas têm uma lógica interna indestrutível e vão não deixar margem nenhuma para eu contestar. Então, isso que você está buscando aí, que não tem uma estrutura lógica interna indestrutível, é uma cagação de regra. Então, eu não vou aceitar isso aí, eu só vou aceitar as ideologias que têm fundamento lógico. E isso que é a grande motivação, por incrível que pareça, a minha leitura sobre toda a filosofia política contemporânea é isso, que é simplesmente uma revolta de um adolescente que quer fazer suas coisas e os pais proíbem, a sociedade proíbe, contra a cagação de regra da sociedade conservadora. E essa busca pela fundamentação lógica é justamente isso. Mas, como eu falei, isso leva a um projeto utópico do discurso político, discurso filosófico indestrutível, porque não vai existir indestrutibilidade em várias áreas do conhecimento, porque existe esse gap que eu falei, essa dissonância entre a sua inteligência, essa ligação inexplicável entre a sua inteligência e o objeto, e que não permite que exista uma dissonância. Esse fato de não existir essa dissonância é um mistério. E o Mário Ferreira sabia disso, e por isso que tem até um vídeo dele que sobre a verdade, ou a busca pela verdade, que ele fala que todo conhecimento humano sempre vai ser insuficiente, sempre vai ser falho, que a única forma do ser humano ter a fusão completa, a verdade sempre vai ser uma adequação entre a sua inteligência e o objeto, e a utopia da fusão completa da sua experiência com objetos, tipo, eu não vou simplesmente me adequar à verdade, eu vou ser a verdade, tudo mais, esse tipo de coisa é impossível, só é possível. Algumas tradições religiosas e tal dizem que isso é possível depois da morte, mas também não se sabe, e pela filosofia isso é impossível. Então, a disposição da filosofia moderna e contemporânea de negar toda a filosofia antiga, porque ela não é tão obrigatória, tão indestrutível como a matemática, e buscar justamente a matematização para criar uma filosofia indestrutível,
é uma coisa que não pode ser motivada de outra forma além da revolta contra a cagação de regra. Um simples impulso psicológico bobo, de adolescente e tudo mais. Porque isso é impossível, é um projeto utópico e as pessoas apostarem todas as fichas num projeto utópico não tem uma justificativa intelectual em si. Tem que ter uma justificativa, por isso tem que ter uma justificativa psicológica. E isso aí, né? Eu falei muito sobre esse ponto e o resto do que eu estava analisando nessa base, né? Eu vou procurar posteriormente pegar a obra do Mário, imprimir a obra do Mário, do Rothbard e destacar para eu poder exemplificar isso com trechos aqui das obras. Mas o que dá para você ver logo de cara aí por essa minha análise é a diferença. Como que o cara usa um conceito metafísico como Kratos político, a expansão do Kratos político para a explicação da filosofia política, enquanto o Rothbard buscaria uma filosofia baseada no método econômico. Como que pode duas coisas serem tão diferentes? E aí, estudando a origem intelectual dessas correntes, você vê. Então, estudando o negócio da metafísica, você vê que a metafísica, como o próprio Olavo de Carvalho falou, é um estudo da possibilidade universal. E o Mário Ferreira, na proposta da filosofia concreta, ele diz isso, diz que a metafísica vai estudar a ideia da década dialética é isso, você estuda todos os desenvolvimentos possíveis para uma ideia. Então é uma filosofia, como dizia o René Descartes, desprezando a filosofia medieval, dizia que era uma filosofia especulativa, e é especulativa sim, justamente porque ela investiga a possibilidade universal e não a realidade concreta. Só que o que acontece? Para as ciências humanas, é necessário um tipo de pensamento que investigue a possibilidade e não a realidade material. Por quê? Isso na minha interpretação, né? Por quê? Porque os entes que a filosofia, que a política, filosofia política, sociologia encaram, são entes imateriais. Então não tem como você criar um parâmetro material fixo que vai limitar a arbitrariedade do seu pensamento. Limitar a arbitrariedade do pensamento é necessário, porque senão cria uma situação que todo mundo pode falar a merda que quiser, criar um livro de poesia e justificar o regime político que ele acha certo, baseado no livro de poesia, ou baseado simplesmente no fato dele achar maneiro, tal filosofia política. E para não acontecer isso, tem que existir uma limitação para a arbitrariedade do pensamento humano. O Rothbard tentou usar essa limitação num projeto utópico de uma filosofia indestrutível, que eu já te falei porque é utópico, e também seguido pelos libertários, no geral, pelo espectro libertário, no geral, pelo espectro liberal, talvez, que é da análise econômica dos temas de filosofia política, de sociologia. No marxismo isso é muito diferente, porque não tem uma busca por essa indestrutibilidade, porque eles, como é tudo político, é só o limite do que você vai especular é a sua vontade de realizar um projeto político e foda-se, mais ou menos isso. E no cientificismo e tal, o que vai limitar também é o método científico, é a verificação dos fatos, as estatísticas, a matematização dos registros das experiências que você fez e tal. E então existe sempre uma busca por uma limitação. Só que na filosofia política, essa busca não deve obedecer só à lógica, só à matemática, porque não tem como, porque tem objetos que são ligados a valores, por exemplo, o valor do bem, da democracia. Por que é importante ter democracia? Você não tem como provar pela matemática, entendeu? E também não tem como você ver essa limitação da arbitrariedade pelo mesmo método das ciências naturais, buscando se valer das experiências verificáveis matematicamente e tal. Então, por isso que eu acho que a metafísica é o meio mais consistente para você fundamentar uma análise do discurso político.
Então, não deu tempo de eu falar 100% disso, mas o que eu acho da filosofia do Mário é que ele dá uns desenvolvimentos, a filosofia dele, defesa do anarquismo, do Proudhon e tudo mais, é um desenvolvimento possível para a aplicação da metafísica na política. A aplicação da metafísica na elaboração de um conhecimento sobre filosofia política. E eu acho que essa aplicação da metafísica no desenvolvimento que ele fez é contestável, apesar de eu não ter muitas condições de fundamentar isso muito bem, por não conhecer a obra dele tão a fundo, mas é contestável porque poderia existir outros desenvolvimentos. Da mesma forma que ele usa a metafísica para defender o libertarianismo lá socialismo libertário do Proudhon, ele poderia usar a metafísica para defender o conservadorismo, defender o liberalismo e tudo mais. Mas já dá para você ver a superioridade como a metafísica usada para fazer uma leitura do discurso político é um recurso melhor do que os outros pela comparação que ele faz. Então, o vídeo está ficando longo e eu vou ter que continuar em outro, né? Muito obrigado.